Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo, estamos de volta aqui para mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos a um vídeo bastante diferente, temos um vídeo da Iceberg, precisamente o Iceberg Portugal. Eu não vi muita gente a fazer um vídeo da Icebergs Portugal, quase não vi nenhum, e por isso decidi eu fazer um. Eu juntei 3 icebergs que eu encontrei do Reddit, né? Juntei eles e adicionei mais alguns temas a mais. Né? Vou deixar o link dos 3 icebergs na descrição. E para quem não sabe o que é um iceberg, eu acho que toda a gente quase sabe, né? Se estão a ver este vídeo, mas um iceberg é basicamente várias camadas, né? O iceberg é grande, tem a ponta do iceberg e depois tem por baixo d'água tem muito gelo, e isso aí conta como várias camadas, e quanto mais a camada superfície seria as coisas mais lógicas, e quanto mais vão-se descendo no iceberg, mais as coisas vão ficar obscuras e desconhecidas. E espero que tenha explicado bem. E é isso. Então espero que gostem do vídeo e vamos lá para ele. O primeiro tópico é logo a pessoa mais conhecida portuguesa mundialmente, né? Que é o Cristiano Ronaldo. Acho que dispensa apresentações, né? Mas eu vou fazer mesmo assim. Cristiano Ronaldo Santos Aveiro nasceu no dia 5 de fevereiro de 1985 na Ilha da Madeira, na Ilha do Funchal, na Madeira. Né? E desde muito cedo ele demonstrou um grande talento no futebol. E mesmo tendo crescido, né? Numa situação financeira bastante má, né? Eu acho que todos vocês já chegaram a ver vídeos dele enquanto ele era pobre. Mesmo assim, ele enfrentou vários desafios e superou vários obstáculos para se tornar um dos maiores jogadores da história do futebol e o melhor jogador da história do futebol português. Ou seja, do futebol português, pelo menos o melhor português de todos os tempos. E ele hoje em dia, até hoje, né, ele inspira milhões de pessoas por causa da sua disciplina e dedicação ao futebol. E não só, muita gente pega no exemplo dele, mas não só para o futebol, mas também para outros trabalhos ou para outros objetivos que eles têm. Ele sempre vai ser uma dedicação e uma disciplina, né? Ou seja, algo para te motivares, não é? É sem dúvida um jogador incrível e um ótimo começo para o nosso iceberg. Dia 25 de abril de 1974, como vocês devem saber, estiveram na escola, né? Aconteceu a Revolução dos Cravos, um movimento militar, ou também do povo, né? Que com quase nenhuma violência, digo isso porque houve alguns tiroteios entre agentes da PIDE e os revolucionistas, né? Mas isso quase ninguém sabe, mas é verdade. O que acabou com alguns mortos e feridos, né? A Revolução pôs fim aos 48 anos de ditadura que Portugal teve. As ruas encheram-se de cravos devido a esta senhora, Celeste Queiro, que infelizmente morreu o ano passado. A história é que ela deu um cravo a um soldado e eles punham isso no cano da arma, e isso também ficou marcado, né? Por isso que a Revolução chama-se Revolução dos Cravos. Sem dúvida uma marca histórica para o nosso país, porque nos libertou da ditadura. Muitos acham bom, muitos acham mau, eu não vou estar a falar disso, né? Não me ponha a mim dizer a minha opinião, cada um tem a sua própria opinião. E vamos para o próximo tópico. O Estado Novo foi um regime de ditadura que foi instaurado em Portugal, liderado pelo António de Oliveira Salazar, que esse governo, né, esse regime, governou o país de 1933 até 1974. Durante o período, o governo fazia uma forte censura e também repressão política, e tinha umas rígidas ideologias e era muito conservador, não é? Ou seja, tu não podias dizer a tua opinião, não tinha outros partidos, acho eu. Era bastante mau, mas apesar disso o Estado Novo deixou um legado que dura até hoje, sendo uma controvérsia até hoje, né? Por várias pessoas acharem que o Estado Novo foi bom para o país. Há pessoas que acham isso. As pessoas que defendem o Estado Novo dizem que Portugal esteve bastante estável financeiramente e também politicamente, né? Que não era normal para Portugal depois da implementação da República em 1910. Porém, o Estado Novo causou a Guerra do Ultramar, como vocês devem saber, e bastante pobreza para o país. Tanto que vocês devem ter histórias dos vossos avós, os meus avós também eram bastante pobres, e vem dessa parte da história de Portugal. O Estado Novo teve o seu fim em 1974, após a Revolução dos Cravos, que falámos no tópico anterior, e o então primeiro-ministro de Portugal, Marcelo Caetano, ele foi deposto e exilado para o Brasil, onde ele ficou até a sua morte lá. Ele até chegou a dizer que nunca mais iria voltar a Portugal, e ele de facto nunca mais voltou. No século XV, Portugal iniciou os descobrimentos, algo que mudou o mundo para sempre. Liderados por reis como o Infante Dom Henrique,
os nossos navegadores partiram às descobertas de terras, né, e rotas comerciais, explorando a costa africana, chegaram à Índia e até ao Brasil, né? E também estabeleceram várias ligações com a Ásia. Estas viagens permitiram a Portugal um comércio de especiarias, ouro e outros produtos, que fez com que Portugal tornasse naquela época um dos países mais poderosos e mais ricos do mundo. Essa era de descobrimentos acabou para Portugal no ano de 1543. Claro que continuava a existir descobrimentos, alguns outros, alguns para cá, outros para lá, porém a partir daí Portugal começou mais a focar no comércio e na colonização dos locais já conquistados. Dom Afonso Henriques é o fundador do nosso querido país, que nós tanto amamos, né? E também, logicamente, o primeiro rei de Portugal. Em 1128, na lendária Batalha de São Mamede, ele enfrentou o exército da sua mãe, Teresa de Leão, e conquistou a independência, logicamente vencendo a batalha contra a mãe, criando o Condado Portugalense, que foi o primeiro nome de Portugal. Ao longo dos anos, ele garantiu o reconhecimento de Portugal como um reino independente. Dom Afonso Henriques vai ser sempre lembrado por ter criado o nosso país que nós, como eu disse, tanto amamos. Provavelmente deve ser o maior português de todos os tempos. O Império Português foi um dos maiores e mais duradouros impérios da história. Ele se iniciou com a conquista de Ceuta, em 1415, que hoje é espanhola, e expandiu-se para vários territórios como Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Goa, na Índia, Timor-Leste e também vários outros. O fim do Império aconteceu, por acaso, bem recentemente, em comparação a vários outros impérios, aconteceu no dia 20 de dezembro de 1999, com a passagem de Macau para a China. A caravela também foi, uma embarcação desenvolvida por nós portugueses no século XV, durante os descobrimentos, logicamente. Ela era ideal para explorar os oceanos, os oceanos, já que era bastante rápido e também ágil. Com as caravelas, nós, por exemplo, descobrimos o Brasil, também a rota marítima para a Índia e também várias outras coisas. Em 1543, os navegadores portugueses foram os primeiros europeus a chegar ao Japão e também, logicamente, a ter contato com ele. Nós, os tugas, trouxemos novas tecnologias para lá, ou seja, como por exemplo as armas de fogo, e também influenciámos a arte e a culinária japonesa, como por exemplo tempura e casutera são alguns exemplos de pratos japoneses com influência nossa. Em 1986, Portugal juntou-se à, então, Comunidade Económica Europeia, que hoje é a União Europeia. A adesão transformou o país, mais ou menos, Trouxe investimentos, a modernização e a integração com as economias mais poderosas do continente, como a alemã, como a francesa, a inglesa, que veio a sair mais tarde, a italiana, a espanhola e adiante. Portugal também, em 2002, se eu não me engano, mudou a moeda para o euro, deixando o escudo para trás. A Batalha de Aljubarrota foi uma das maiores vitórias da história do nosso país. Ela aconteceu em 1385, em Aljubarrota, Foi decisiva para garantirmos a nossa independência. Nós fomos liderados pelo Dom João I e conseguimos enfrentar e derrotar o exército castelano, com uma grande superioridade numérica. Foram cerca de 7.500 tugas contra 30.000 castelanos, sendo que 5.000 castelanos e cerca de 500 portugueses morreram. Os castelanos eventualmente depois recuaram e foi uma das maiores vitórias da história do nosso país. Ainda sobre o tema da Batalha de Aljubarrota, temos a lenda da padeira de Aljubarrota. O seu nome supostamente era Brites de Almeida e supostamente ela também teria 6 dedos em cada mão. Disse que durante a batalha, 7 dos castelanos fugiram e buscaram abrigo na casa dela, enquanto ela não estava em casa. Eles se esconderam no forno e quando ela chegou a casa, matou eles com uma pá e logo a seguir cozeu eles no forno junto com pão com chouriço. Também existem outras versões, como por exemplo ela matou apenas um castelano que invadiu a casa dela, e ela matou ele com um pedaço de madeira, mas provavelmente a primeira é normalmente a mais aceite entre as pessoas que conhecem a história e também que falam sobre isso e que acham que é verdade. O desaparecimento da Madeleine McCann foi um dos maiores
mistérios de desaparecimento da história. Ela aconteceu em 2007, quando ela desapareceu durante as férias na Praia da Luz, no Algarve. O caso teve boa atenção internacional e também tem várias teorias ao redor disso. Apesar das investigações da polícia tuga e britânica, até hoje nunca se sabe o que é que aconteceu com ela. Há teorias, né? Como por exemplo que os pais tenham planeado o sequestro, ou que foi tráfico da criança, ou que ela morreu acidentalmente no apartamento, porém os pais e conhecidos encobriram isso. Provavelmente nunca iremos descobrir o que realmente aconteceu. Chegamos à camada 2 e este tema se refere a quando o Rio de Janeiro foi a capital do Império Português. Isso aconteceu no ano de 1908 devido à invasão do Napoleão a Portugal. Né? A família real portuguesa teve que fugir para o Brasil, né? Para não ser pega, né? Pelo exército do Napoleão, e lá no Rio de Janeiro eles ficaram lá, né? E aquilo tornou-se eventualmente a capital do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, sendo a capital até 1822, desculpa, que eu acho que foi o ano onde o Brasil se tornou independente, mas eu não tenho certeza. O terremoto de 1755, acredito que a maioria de vocês também já devem saber, foi um dos maiores terremotos de toda a história, ou seja, um dos mais fortes de toda a história, com magnitude mais ou menos de 8,7 a 9 na escala Richter. O sismo aconteceu na manhã de 1 de novembro às 9h30 da manhã ou às 9h40, não sabe-se a hora exata. Não só um terremoto, mas também teve um tsunami e a cidade também ardeu devido às tochas e às velas acesas no momento do terremoto. E de cerca de mais ou menos 300 mil habitantes que Lisboa tinha naquela altura, morreram 90 mil. Cerca de 85% das construções em Lisboa foram destruídas e não só Portugal continental ficou bastante abalado devido ao terremoto, mas também Marrocos, os Açores, a Madeira também foram bastante afetados pelo terremoto. O terremoto foi sentido praticamente por toda a Europa, também foi sentido no Brasil, só que o epicentro praticamente foi ali em Portugal e em Marrocos. O Marquês de Pombal foi a figura central na reconstrução de Lisboa depois do terremoto que eu citei no tópico anterior. Ele impôs um novo modelo urbano, com ruas mais largas, né, que antigamente, com edifícios seguros, com tijolos e pedra. Ele também é conhecido por ter expulsado os jesuítas de Portugal, que causou várias críticas. E ele tem uma estátua em Lisboa, que é o Marquês de Pombal, onde normalmente o Benfica e o Sporting sempre vão festejar os títulos quando são campeões. O caso do Rui Pedro até hoje é um dos maiores, se não o maior desaparecimento em Portugal, que um menino de 12 anos desapareceu no dia 4 de março de 1998, em Lousada. Rui Pedro foi andar de bicicleta no tarde do dia de desaparecimento, após ter pedido à mãe para poder passar a tarde com o seu amigo Afonso Dias, de cerca de 22 anos. E a mãe disse que não, e essa foi a última vez que a mãe viu o filho. Dizem-se que o Rui Pedro ficou bastante chateado da mãe ter dito que não. E existem também vários relatos, por exemplo, que uma prostituta confirma que o Afonso teria levado Rui para vê-la no dia do desaparecimento, de fotos do Rui com um homem com Disneyland, e essas estão comprovadas. Afonso sempre negou qualquer envolvimento, mas sinceramente está mais que claro que ele foi um dos culpados do desaparecimento, não é preciso chegar longe, pensar longe por causa disso. Até hoje nunca se soube realmente o que aconteceu com o Rui, né? No mesmo ano de 98, a polícia prendeu uma operação de pornografia infantil e confiscaram cerca de 750 mil imagens e vídeos pornográficos. Nos vídeos estavam cerca de 1263 crianças diferentes, mas apenas 16 delas foram identificadas e uma delas foi Rui Pedro. Infelizmente nunca soube se ele está vivo ou não. Provavelmente e infelizmente ele já não deve estar mais entre nós. A implementação da República representa o fim da monarquia portuguesa, né? E claramente a implementação da República. Aconteceu a 5 de outubro de 1910, né? Hoje em dia é um feriado nacional em Portugal, e a implementação e a revolução aconteceram por vários motivos, né? Como por exemplo os gastos da família real, a instabilidade política e principalmente o ultimato britânico em 1890, devido ao mapa cor-de-rosa, que vai vir no tópico a seguir, ou seja, vocês já têm um spoiler, né? Após a implementação, Portugal passou por uma crise económica, instabilidade política e também divisões entre os republicanos. E o rei Dom Manuel II, que foi o último rei de Portugal, exilou-se em Londres, onde viveu o resto da sua vida, até quando morreu foi
trazido de volta para Portugal. Como eu vos falei no tópico anterior, agora é o mapa cor-de-rosa, né? O mapa cor-de-rosa foi feito pelo governo, né, português em 1886, que Portugal queria conectar Angola a Moçambique. Porém, o mapa gerou grandes tensões entre Portugal e o Império Britânico, porque o Império Britânico via isso como um obstáculo pelos interesses deles, porque eles queriam conectar o norte com o Egito, a sul com a África do Sul, queriam conectar tudo. E os britânicos enviaram um ultimato a Portugal, aquele que eu mencionei há pouco. Depois disso, Portugal deixou completamente esse plano de lado, porque era muito difícil lutar contra o império mais poderoso do mundo naquela época. O Manuel da Arriaga foi o primeiro presidente após a implementação da República, se eu não me engano, e não há muito mais nada a dizer sobre ele. A Guerra do Ultramar, que durou de 61 até 74, foi vários conflitos, que marcaram a luta pela independência das colónias portuguesas na África e também na Ásia. Na Ásia, neste caso, sendo Timor-Leste. Cerca de 150 mil soldados portugueses foram mobilizados para combater os movimentos de independência, sendo que 800 mil foram mobilizados deste questão de eram para ir, só que não foram. Mas de facto 150 mil foram, o que provocou um enorme desgaste social e também económico para o país, que isso também influenciou na Revolução dos Cravos e também no fim do Estado Novo. Luís Vaz de Camões é considerado o maior poeta da literatura portuguesa, mesmo também Fernando Pessoa sendo um ótimo poeta, e autor dos Lusíadas, Sonetos de Camões e Lírica de Camões. Camões escreveu poesias líricas e teatro. Ele abordava temas como o amor, a pátria, o destino e a condição humana. Ele escreveu poesias como Quando Vejo o Meu Destino Ordena e Amor e Fogo que Arde Sem Ver. Morreu em Lisboa em 1580 e hoje em dia esse dia é celebrado, ele morreu no dia 10 de junho e esse dia é celebrado como o Dia de Portugal e das comunidades da língua portuguesa. Fernando Pessoa foi um dos maiores poetas da língua portuguesa. Ele nasceu em 1888 e morreu em 1935. Ele escreveu obras como Mensagem, Livro do Desassossego, Ode Marítima e Odes de Ricardo Reis. E também poesias como A Liberdade, Autopsicografia, Tabacaria, todas as cartas de amor são ridículas. E até hoje ele influencia muitas pessoas e livros, poesias, tudo o possível. Também é um dos maiores da história da língua portuguesa, se calhar atrás logo do Camões. O nome Portugal vem do termo latim Portus Gallae. Era uma antiga vila situada na foz do Rio Douro, sendo correspondente hoje às atuais cidades do Porto e Vila Nova de Gaia. Portus significa Porto, E Gallae se refere à vila de origem, provavelmente celta naquela região, mas porém o significado de Gallae não se sabe direito o que é. Eventualmente o nome evoluiu para Portugal. Ganda tema que veio aqui, e esse foi um dos temas que eu decidi colocar. O Fernando Jorge da Silva dos Santos, mais conhecido como o Empolastro, é uma figura associada mais ou menos ao desporto português, ao posicionar-se frequentemente atrás dos repórteres durante as transmissões em direto, especialmente em eventos, como eu disse, de futebol. E ele supostamente é bastante fã do Futebol Clube do Porto, ou era, porque existem vários vídeos dele a falar que é sportinguista, benfiquista, ou seja, tudo o que lhe dizerem ele diz, e supostamente ele alega, ele diz que o pai dele era o Pinto da Costa e a mãe dele era o Vítor Bahia. Meu pai é o Pinto Costa, a minha mãe é o Vítor Bahia. Infelizmente nunca se veio a confirmar isso se era verdade. Durante a Primeira Guerra Mundial, Portugal entrou no lado da Tríplice Entente, em 1916, e enviou soldados para a frente oriental, e também lutou na África. Na Segunda Guerra Mundial, Portugal ficou neutro, mas cedeu a base aérea dos Açores aos aliados, precisamente a base aérea de Lajes, ajudando assim os aliados. Mesmo assim, Portugal sempre vendeu recursos para ambos os lados. Olivença é uma cidade espanhola, que até 1801 era portuguesa, e na Guerra das Laranjas a cidade foi ocupada pela Espanha. Mais tarde, no Congresso de Viena, em 1815, Olivença foi reconhecida como um território português. Porém, os espanhóis nunca devolveram a cidade de fato, permanecendo assim até hoje da Espanha, mesmo que Portugal reivindique esse território, era para ser território português.
Portugal, né, existe a Via Verde, que é um sistema de pagamento automático das portagens nas autoestradas. Esse sistema também mudou completamente a mobilidade no país, tirando as bichas que existiam e também acelerando o tráfego, né, para não, às vezes não se precisava mais de pagar na hora, né, mas sim pode-se pagar depois porque é um sistema automático de pagamento. Aníbal Augusto Milhais, conhecido como Soldado Milhões, foi um soldado português que lutou na Primeira Guerra Mundial, precisamente na Batalha de La Lys, onde ele, armado com apenas uma metralhadora Levis, enfrentou sozinho as tropas alemãs, permitindo a retirada de várias tropas portuguesas e britânicas. Após o confronto, ele permaneceu sozinho por 3 dias atrás das linhas inimigas, dos alemães, até resgatar o médico escocês e regressar às linhas aliadas. Pelo seu feito, ele recebeu a mais alta condecoração militar portuguesa, a Ordem Militar da Torre e Espada do Valor, Lealdade e Mérito, sendo o único soldado português a receber essa condecoração no campo de batalha. Eu não sei quais dos Josés Malhões que eles estão-se a referir aqui, né? Não sei se é o cantor ou o artista, né? Ou seja, vamos ignorar e continuamos. A lenda do Dom Sebastião se refere, logicamente, ao rei Dom Sebastião, que foi rei de Portugal entre 1557 e 1578, e ele desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, e realmente nunca soube o que aconteceu, pois nunca se encontrou o corpo dele. A lenda diz que ele irá retornar num dia de nevoeiro em tempos de crise para restaurar a glória de Portugal. Infelizmente eu acho que isso nunca vai acontecer, mas esperemos que um dia que sim. A lenda do Milagre de Nazaré remete a quando Dom Fuas Roupinho, acho que é assim que se diz, alcaide de Porto, de Mós, ele caçava próximo ao litoral durante o denso nevoeiro, enquanto perseguia um veado. E eles se dirigiram, o Roupinho e também o veado, até ao topo de um penhasco. Ao perceber que eles estavam prestes a cair, ele clamou por ajuda à Nossa Senhora da Nazaré. Supostamente, um cavalo estacou à beira do abismo, salvando ambos da queda. E em agradecimento, ele mandou construir a Capela da Memória. O Diogo Alves foi um criminoso galego, no século XIX, e ele é também lembrado por um outro nome como assassino do Aqueduto. Ele foi acusado de matar várias pessoas no Aqueduto de Águas Livres, que fica em Lisboa, até hoje ainda existe, atirando elas para baixo. Porém, não há qualquer prova que ele seja realmente o assassino, mas após a sua execução, a cabeça dele foi preservada e atualmente se situa na Universidade de Lisboa. Provavelmente já devem ter visto a foto da cabeça dele. O Cabo Espichel fica na costa de Setúbal, e é conhecida por várias formações rochosas também, pelo farol centenário e pelas vistas normais pelo Atlântico. Só que ele é mais do que isso. Ele é palco também de diversas lendas, incluindo histórias de naufrágio, fantasmas e segredos do mar, que eu vou contar depois mais tarde. A Capela dos Ossos é localizada em Évora e é uma construção bem estranha e também macabra, construída com os ossos de milhares de monges, e a capela foi erguida como um lembrete da transitoriedade da vida e que também não tem como escapar da morte. É um conceito bem estranho. Embora a mitologia portuguesa não seja assim tão conhecida como, por exemplo, a grega, continua a ser uma mitologia bastante fixe. Algumas figuras e lendas da mitologia são o Dragão de Santa Comba, o Cão Preto, o Bicho-Papão e já algumas que já mencionamos, como por exemplo o Galo de Barcelos ou o Dom Sebastião. Eu talvez, se quiserem, faça um vídeo sobre a mitologia portuguesa, e com vários relatos. O que é que acham? Dom Fernando II foi o marido da Rainha Maria II. Além de ele ser monarca, ele amava a arte e a arquitetura. Foi ele que também, por exemplo, mandou construir o famoso Palácio da Pena em Sintra. António Prior do Crato foi um dos pretendentes ao trono depois do desaparecimento do Dom Sebastião. Ele nunca, de fato, como vocês devem saber, nunca conseguiu de fato virar o novo rei, mas durante a tentativa dele chegar ao poder, ele enfrentou as forças de Dom Filipe II da Espanha na Batalha de Alcaçovas, porém ele foi derrotado. Imaginem só o que é que seria se o Dom Sebastião não tivesse desaparecido, ele tivesse ficado, a União Ibérica nunca teria existido. Talvez Portugal seria muito diferente de hoje em dia.
Vocês provavelmente já conhecem esta história, né? Mas eu vou contar para quem não sabe. A Teresa Fidalgo é uma lenda urbana, a mais famosa da internet de Tuga, né? A história que baseia-se em uma jovem que, após um acidente de carro, ela se torna num espírito, né? Num fantasma, vamos dizer assim. Mas esta história ficou viral devido a um vídeo que mostrava a sua história. Podem pesquisar na internet, né? Ou no YouTube, Teresa Fidalgo vai logo aparecer. Já tem tipo quase 20 milhões de views, qualquer coisa assim. Não vou mentir, aquele vídeo até hoje me mete medo. Mesmo sabendo que é uma creepypasta, né? Mete-me medo até hoje, porque mesmo não sendo verdade, dá-me traumas, não sei porquê. O regicídio foi o que levou à morte, né, do penúltimo rei de Portugal, o Dom Carlos I, e também o herdeiro, o Dom Luís Filipe, no dia 1 de fevereiro de 1908, no Rei do Paço em Lisboa, né, vocês sabem onde é que é. Os republicanos mataram o rei e feriram também, como eu disse, o príncipe herdeiro, que acabou por morrer um pouco mais tarde. Enquanto houve uma pessoa das poucas que sobreviveram, que foi o infante Dom Manuel, que depois disso acabou por ser o último rei de Portugal, né? Ou seja, o infante Dom Manuel virou o Dom Manuel II. A União Ibérica foi um período em que a Espanha teve a dominação sobre Portugal, né? Após a morte, como eu falei há pouco, do Dom Sebastião, que durou cerca de 60 anos, entre 1580 e 1640. Mas até hoje existem espanhóis e portugueses que acham que uma união seria algo bom. Eu não me vou meter no tema, né? Falem as vossas opiniões aqui nos comentários. Mas e Portugal passou por uma guerra contra os espanhóis, eu acho, para voltar a conquistar a sua independência, e conseguimos. A Inês de Castro foi a amante do príncipe Dom Pedro, que mais tarde iria ser um rei de Portugal. Acredito que, eu não sei, mas o título possa estar-se a referir que muita gente pensava que ela seria portuguesa, né, devido ao nome Inês de Castro, mas não, ela era uma nobre galega. E ela foi executada pelo Dom Afonso IV, naquela altura, em 1355 em Coimbra. Assim que o Pedro, né, virou rei, ele mandou transportar o corpo dela para o mosteiro de Alcobaça, onde ambos estão hoje em dia sepultados lado a lado, para, segundo a lenda, eles possam se olhar olho a olho no dia do juízo final. Isto é uma teoria que fala que, já está no título, né? Mas que fala que Dom Pedro V não morreu devido a uma doença, mas sim envenenado pela corte. Nunca se soube se foi verdade ou não, e provavelmente nunca iremos saber, mas quem sabe? Grande parte de vocês também já deve saber o que é que quer dizer a nossa bandeira, mas eu vou dizer para quem não sabe. Basicamente, a esfera armilar atrás do escudo, né, ou seja, aquela parte amarela, né, representa a era dos descobrimentos, eles usavam isso nos descobrimentos. As 5 quinas azuis representam os 5 reis mouros derrotados pelo Dom Afonso Henriques na Batalha de Ourique. Os 7 castelos representam as 7 fortalezas conquistadas durante a Reconquista. E a cor verde significa a esperança de um futuro bom. E o vermelho é o sangue derramado por aqueles que lutaram pelo nosso país. Em 1869, após a deposição da Isabel II da Espanha, o Dom Luís recebeu a proposta, né, dos espanhóis para se tornar o rei da Espanha. Isso provavelmente significaria que iria levar a uma nova União Ibérica, mas desta vez ao contrário, seríamos nós a governar os espanhóis. Isso também significaria para o Dom Luís que ele devia abdicar do trono português e teria que dar o trono ao filho Dom Carlos, que é aquele que eu mencionei há pouco que tinha sido assassinado. Não é que ele naquela altura tinha apenas 6 anos. Porém, ele recusou e disse exatamente isto: nasci português e é português que eu quero morrer. Assim como mencionei anteriormente, Portugal já teve outros nomes, como Condado Portugalense ou até Lusitânia. Não como nome oficial, mas aquela região chamava-se Lusitânia. Eu também não sei porque aqui está aqui tão baixo, mas Isto não é o nome de uma pessoa, ou seja, na verdade sim, mas aqui está-se a referir ao arquipélago, né, que atualmente pertence aos britânicos. Durante o século XVII e XVIII, os navegadores tugas eles frequentemente usavam esse arquipélago como ponto de paragem para recursos e tudo isso, embora a ilha nunca de fato tenha sido colonizada por nós.
A Batalha de Diu aconteceu em 1509 e foi dos maiores massacres que Portugal já fez na sua história. Contra árabes e asiáticos, com o apoio dos otomanos, Portugal venceu a batalha mesmo em grande inferioridade, não sei falar a palavra, numérica, tanto de navios, tanto de homens. Foram mais ou menos 17 navios portugueses contra mais de 200 navios muçulmanos, ou seja, muçulmanos estou a falar tipo otomanos, árabes e asiáticos, né? Destruímos cerca de 217 navios e não perdemos nenhum. Tivemos cerca de 32 mortos e 300 feridos, enquanto a parte muçulmana teve 3.000 mortos. E sem dúvida foi uma das maiores, se não a maior batalha que nós já vencemos, né? A nossa maior vitória. O Porto de Brandão é uma vila situada no sul do Rio Tejo. Antigamente era bastante importante, né? Serviu como local estratégico militar, né? Mas também não encontrei mais nada sobre o tema, para ser sincero. Não sei se estão a referir-se a isso neste tema ou se é alguma outra coisa. Couto Misto foi um pequeno país entre Portugal e Espanha, não é? Em 1864, no Tratado de Lisboa entre Portugal e Espanha, né? Couto Misto foi anexado pela Espanha e até hoje essa região pertence à Espanha. O caso Távora, né, ou Tavora, acho que é Távora, se refere a um escândalo político, né, em 1758, o ano em que o rei Dom José I sofreu uma tentativa de assassinato e a família Távora, que era uma das famílias mais influentes da nobreza, foram acusados. E no ano seguinte, em 1759, vários membros da família foram executados. Esse evento ajudou ao primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, que seria o futuro Marquês de Pombal, pois ajudou ele a crescer a influência da alta nobreza e também dos jesuítas em Portugal, ou seja, ajudou ele bastante no que ele quis fazer mais tarde. Este tópico se refere à suposta aparição da Virgem Maria por 3 crianças em 1917. Durante a aparição, que também ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, ela transmitiu uma mensagem de oração. E mais tarde, no mesmo ano, aconteceu o Milagre do Sol, que foi testemunhado por muitas pessoas, milhares de pessoas, onde supostamente o Sol parecia girar e descer em zigue-zague. Essas aparições foram reconhecidas pela Igreja Católica mais tarde e Fátima tornou-se um dos maiores fenómenos religiosos do século passado e também de Portugal. Chegamos à camada 4 e começamos com o pior desastre aéreo da história do nosso país. No dia 19 de novembro de 1977, o avião da TAP Portugal 425 tentou pousar no aeroporto da Madeira, um dos mais perigosos do mundo. Queria pousar enquanto chovia muito, né, torrencialmente. Após várias tentativas fracassadas, né, o avião saiu da pista e explodiu. Matou cerca de 131 pessoas das 164 que estavam a bordo. Depois disso, fizeram-se reformas urgentes no aeroporto. O aeroporto tinha uma pista de mais ou menos 1,6 km de extensão e foi aumentada para 1,8 km, ou seja, 200 metros a mais. Vários anos depois, em 2000, a pista foi novamente estendida para 2,7 km e a parte dela que foi construída em 2000 foi construída em lajes sobre o mar. Se vocês conseguem ver na imagem aqui, dá para ver que ela foi construída pelo mar de propósito para nunca mais acontecer um acidente como este. O Dodô é um animal extinto, né, da Ilha Maurícia, e acredita-se que o nome Dodô venha do português arai, é da palavra dodo ou doido, né, em português de Portugal. E esse nome é relacionado ao comportamento supostamente desajeitado que o animal Dodô tinha, né, porém não se sabe se isso realmente é verdade. E para quem não, se calhar, eventualmente pessoal que joga jogos e está a reconhecer ele de algum lugar, ele é dos animais mais fofinhos do Ark Survival Evolved. Sobre o regicídio falei já, né? Porém, mesmo os autores tenham sido mortos no local, o envolvimento de figuras do Partido Republicano levantou bastantes suspeitas. Porém, nunca aconteceu nada de mais em volta disso. Muitos até hoje acreditam que toda a verdade nunca veio à tona, que os reais culpados nunca foram realmente punidos, o que provavelmente é verdade. Eu sei que devem estar a pensar que eu sou maluco, não é? Ou quem fez o iceberg é maluco, mas é verdade. Portugal não tem uma capital oficial.
mesmo Lisboa tecnicamente sendo a capital há vários séculos. Porém, a Constituição nunca declarou oficialmente que Lisboa seria a capital de Portugal, né? Ou seja, nunca houve formalmente uma mudança oficial da corte de Coimbra, que era o pessoal que governava o país naquela altura. Nunca houve uma mudança oficial da corte de Coimbra para Lisboa, né? Ou seja, nunca houve um documento oficial, né, que declarasse que Lisboa, a mudança da capital de Coimbra para Lisboa. Ou seja, tecnicamente, Coimbra até hoje ainda é a capital portuguesa, né? É complicado de entender, mas se pensasse até faz sentido. Eu também vos disse, Coimbra foi a capital portuguesa antes de Lisboa, né? Só que, como se nunca declarou que Lisboa é a capital, tecnicamente Coimbra continua a ser a capital. Ou seja, mas isso não é muito levado em consideração e é mais que claro o porquê. A descoberta oficial da Austrália foi de um navegador holandês em 1606, né? Porém existe uma teoria que cada vez cresce mais, que Portugal descobriu a Austrália bem antes dos holandeses e ingleses também, né? Por volta de 1522. Essa teoria baseia-se, né, em evidências como, por exemplo, os mapas de Dieppe. Mostram uma grande massa de área, né, de terra, chamada de Javé la Grande, cuja forma é bastante parecida à costa australiana. Eu também já li, eu não sei se isto é verdade, que foram encontrados perto da costa australiana várias caravelas afundadas ou navios portugueses que os canhões tinham um ano de 1500 escrito, qualquer coisa assim. Eu não sei se isso era verdade. A passarola foi um protótipo de um balão de ar quente que foi inventado pelo Bartolomeu de Gusmão em 1709. Ele fez uma demonstração, né, à corte portuguesa, que é isto aqui que vocês estão a ver, né, na tela. Ele fez um pequeno balão subir até ao teto do Palácio Real de Lisboa, né, enquanto fazia a demonstração. Porém, o projeto nunca evoluiu de fato, né, mas é um marco na história da aviação. O Hermann Wall Telephone foi criado em 1880 pelo inventor português Maximiano Augusto Hermann. Pronto, agora também vocês já sabem de onde é que vem o nome assim tão alemão. Esse telefone tinha dois auscultadores de madeira, né? Um microfone fixo, botões de chamada, e foi utilizado principalmente por empresas e instituições, né, em Portugal. Em 1882, quando foram inauguradas em Lisboa e no Porto, já existiam mais de 100 telefones Hermann instalados em todo Portugal, né? Foi um dos primeiros telefones usados em Portugal. Durante o século XV e XVI, os navegadores portugueses mapearam partes do Canadá na parte atlântica, né, do Canadá, especialmente Newfoundland e Labrador, né? Mesmo não tendo estabelecido colónias lá, né, os portugueses deixaram lá marcas, por exemplo, como o nome de uma das regiões que eu mencionei, Labrador, que é uma homenagem ao João Fernandes Labrador, que navegou pela costa em 1498 e por isso chama-se esse local Labrador, né, em homenagem a ele e também ao sobrenome dele. O suposto rei português da Birmânia é uma figura lendária e também controversa, né, na história. O rei se chamava Filipe de Brito e Nicote e ele era um mercador tuga que se autoproclamou rei de uma parte da Birmânia, que atualmente é o Mianmar. Porém, a tentativa de criar um Estado português na região foi contrariada pelos birmaneses, né? Ele foi capturado e executado logo a seguir. Operação Marô. Obrigado. A Operação Marosca foi uma operação do exército português na Guerra do Ultramar em 1972. Isso aconteceu depois dos comandantes de Moçambique assassinarem cerca de 385 pessoas, incluindo 2 capitães e comandantes de companhia. Depois disso, as tropas portuguesas dizimaram 1/3 da população de Viriamo, que é outro nome da operação, que é Massacre de Viriamo. Cerca de 1350 pessoas foram mortas. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos usavam a base aérea de Lajes, nos Açores, e existem rumores que existiam bombas nucleares lá, ou seja, que pelo menos eram armazenadas lá. Porém, é só uma teoria, né?
Na década de 1990, 3 mulheres foram assassinadas brutalmente em Lisboa. Os crimes eram parecidos aos do Jack the Ripper, né? O Jack o Estripador, por isso que também é Estripador de Lisboa o nome. Mesmo com investigações, nunca soube-se de fato quem é que foi o assassino, sendo um dos maiores mistérios criminosos em Portugal, e provavelmente esse homem ainda deve estar vivo. Com a conquista de Ceuta em 1415, Portugal começou a expansão marítima europeia, né? E por isso muitos historiadores consideram Portugal como o pai do colonialismo. Estamos quase no fim do iceberg, né? E se chegaste até aqui, acho que gostaste, né? Até agora pelo que viste, né? Para ter chegado assim tão longe, e eu, por favor, deixa um like, vai-me ajudar mesmo muito a crescer e ficarei bastante grato, né? Mas já, vamos voltar para o iceberg. Provavelmente vocês já conhecem esta história, mas supostamente o José Figueiras esteve envolvido no acidente do 11 de setembro. Não é preciso dizer que isto não é verdade, não é? É só uma piada feita na internet. Francisco Sá Carneiro foi um primeiro-ministro português, né, que morreu num acidente aéreo em 1980. Porém, esse acidente gerou várias especulações sobre ter sido um assassinato planejado pela CIA, né, pela CIA, já que ele estava a se aproximar cada vez mais da União Soviética naquela época, principalmente na Guerra Fria. Logicamente nunca foi confirmado e é só uma teoria, porém, vou ser sincero, eu gostei bué da teoria e nunca tinha ouvido falar dela. Parece-me um tema bastante interessante porque eu nunca ouvi, mas Este tópico refere-se que os nazistas esconderam parte do ouro e riquezas roubadas de todos os países, né, em Portugal. Devido à neutralidade de Portugal na Segunda Guerra Mundial, né, várias teorias confirmam que eles usaram Portugal como ponto seguro para esconder as suas riquezas. Porém, é só uma teoria, né? Mas se isso for de fato real, será que depois da derrota alemã, será que os portugueses ficaram com todas as riquezas? Eu sei que este tópico parece estúpido, né? Mas calma que vai fazer sentido. Este tópico está-se a referir a uma teoria, né? Que o Colombo, né? O Cristóvão Colombo, não era só um navegador, mas sim um agente secreto tuga, né? Ou seja, um espião tuga. As teorias sugerem que ele teria falsificado a sua origem para ajudar os portugueses. Existe uma outra teoria criada por José Rodrigo dos Santos, num dos seus livros, que ele fala que Colombo, né? E o rei de Portugal, naquela altura tinham feito um acordo e que eles sabiam que os espanhóis também queriam chegar à Índia, né? Ele fala que o Colombo e o então rei de Portugal naquela altura tinham feito um acordo, já que eles sabiam que os espanhóis também queriam chegar à Índia e mais rápido que os portugueses. E a teoria diz que o Colombo e o rei português, sabendo que as Américas já existiam, né, para quem não sabe, provavelmente os portugueses tinham descoberto o Brasil e as Américas, né, muito antes da data oficial, porém não falaram sobre isso a ninguém, já que o território era espanhol devido ao Tratado de Tordesilhas, né? E já que eles sabiam que as Américas existiam, era basicamente para o Colombo enganar os espanhóis para dizer, eu quero ir dar à Índia, para eles acreditarem nele, para assim que eles chegarem às Américas ele dar a entender que eles chegaram primeiro à Índia, mas na verdade eles chegaram às Américas. No entanto, Portugal focava realmente em chegar à Índia primeiro, ou seja, era um plano para enganar os espanhóis, eles acharem que chegaram à Índia, mas não chegaram, né? Para dar tempo para os portugueses focarem realmente para ir lá e chegar lá primeiro. É um plano do caralho, imagina. Apesar de, o José Rodrigo dos Santos tem muita fantasia e tudo isso, não é? É um tema bastante interessante e, quem sabe? O Quinto Império seria uma ideia que faz parte da nossa cultura, logicamente, e ela é associada ao poeta que já mencionei anteriormente, que é o Fernando Pessoa, onde o Quinto Império seria um império português espiritual e cultural, com paz, sabedoria e a união entre todos os povos no mundo, sendo que Portugal era o líder de um futuro mundo unido. E também, para quem joga Hearts of Iron, é o caminho fascista da Focus Tree de Portugal. Pir Helioforos foi uma invenção do português Francisco José de Góis,
A máquina seria capaz de transformar calor em movimento mecânico, né? E isso poderia ter mudado o rumo da indústria e da ciência, mas existem poucos registros dessa invenção e existem teorias que a máquina foi ocultada pelas grandes potências mundiais, né? E principalmente também as europeias, que não estavam dispostas a permitir uma revolução na tecnologia naquela altura. Chegamos à última camada e começamos com o menino de Lapego. É uma referência a um esqueleto de uma criança de mais ou menos 4 anos de idade e o esqueleto pode ter cerca de 24.500 anos. Encontrado em 1998 no Lagar Velho, no Vale do Lapego, né? Daí o nome do esqueleto. Essa descoberta sugere que os humanos modernos, né? Nós, os Homo sapiens, e os neandertais coexistiram e até transaram na Península Ibérica, né? Já que o esqueleto tinha características físicas que combinavam com ambas as espécies, né? E atualmente o esqueleto está no Museu Nacional da Arqueologia. O Dom Miguel foi um rei português durante um período difícil, no século XIX. Ele é lembrado pelo reinado autoritário e pelas batalhas que teve. E a expressão pai da Europa é uma expressão irónica, né? Que se está a referir à ideia que ele sempre buscava se aliar com outras potências da Europa e ao mesmo tempo causava divisões em Portugal e depois perdeu a guerra civil contra o seu irmão Dom Pedro IV. A Capela dos Ossos, que já cheguei a mencionar, existem várias teorias sobre ela, né? Uns acreditam que os ossos expostos são de pessoas importantes da história portuguesa, cuja identidade foram ocultadas para ninguém saber, e outros acham que acontecem lá rituais satânicos. Chegamos de novo ao Cabo Spichel, que eu tinha-vos dito que ia falar mais sobre ele, né? E chegou esse momento. Existem várias teorias que sugerem que existem bases alienígenas escondidas lá. Onde é que isto já chegou? Por causa de vários avistamentos de OVNIs, que são objetos voadores não identificados, e vários outros relatos estranhos que colaboram com essa teoria. Alguns até dizem que existem entradas subterrâneas com tecnologia avançada lá em baixo, que seriam desconhecidas pelos humanos. Então, supostamente o rei Dom João IV tinha vários comportamentos estranhos para um monarca, sendo o masturbador de Dom João IV apenas uma delas. Só que essa história provavelmente é falsa e é só uma piada feita por ele ter vários comportamentos estranhos. No período pós-Segunda Guerra Mundial, muitos países estavam envolvidos em investigações sobre novas fontes de energia para superar a crise do pós-guerra. Alguns teóricos sugerem que Portugal, no regime do Estado Novo, podem ter secretamente investido em projetos de energia alternativa, com energia solar ou até geotérmica. Outras teorias também dizem que a pesquisa de energia poderia ter sido usada para fins militares e políticos, né, com a intenção de criar uma vantagem estratégica para o nosso país e na Europa devastada pela guerra. Porém, claro, é só uma teoria e não se sabe se isso é verdade. Eu não sei o que é este tema, eu até procurei ao ChatGPT e ele não conseguiu me dar uma resposta, né? Se souberem o que é que queira dizer isto aqui, digam-me nos comentários, por favor. E chegamos ao último tema, que é Leiria, né? O melhor tema, o mais importante tema, que é vocês já conhecem, né? É o meme de Leiria, de não existir, né? Começou na internet, onde um vídeo mostra que o distrito de Leiria desaparece do mapa, né? Ou seja, a piada é como se fosse tipo a Leiria fosse o Ohio português, né? Vocês devem conhecer o meme do Ohio, né? De ser um local completamente paralelo ao resto dos Estados Unidos, e Leiria é a mesma cena. Sendo que até no site oficial do visitarleiria.pt, se eu não me engano, eles próprios usam essa hashtag de Leiria não existir, que eu acho algo super incrível. E chegamos ao fim deste iceberg. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E se chegaram até aqui, tenho quase a certeza que vocês gostaram do vídeo, né? Então, por favor, deixa um like e inscreve-te, por favor, né? Estou a mendigar, eu sei, mas é igual, né? Vai-me ajudar muito em subscrever-te e dares like. E muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!